Nós vamos trabalhar o grande tema Igreja, Família que Cura. Então, começamos já com as aulas dominicais. Então, nós vamos ter 4 pregações sobre perdão, depois 4 pregações sobre conflito e 5 pregações sobre finanças, que eu acho que em março é 5 domingos. Então, o pregador reserva entra em campo no período de férias, né? Os nossos melhores pregadores estão cheios de compromissos e coube a mim iniciar a série de pregações. Então, limite do perdão. Perdão é o ensino de Jesus. Como toda a Bíblia, o Novo Testamento, é o ensino de Jesus. Muitos dos ensinos de Jesus são fáceis de falar, mas muito difíceis de vivenciar, viver ela, né? Então, em Mateus 18, 21 e 22, que é o nosso único texto, eu coloquei Almeida. Quem gosta de NVI pode pegar a NVI, quem gosta da linguagem de hoje pode pegar a linguagem de hoje. Quem gosta do corrigido também pode pegar o corrigido. Então, essa famosa passagem aqui, o Zé Luiz pregou recentemente sobre ela. Mas hoje eu quero dar um enfoque um pouco diferente. Afinal de contas, o nosso tema é uma igreja que cura. E se você quer ser curado, então tem que aprender a perdoar. Pedro chega para Jesus e diz... Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, a palavra perdão é o ensino de Jesus, como eu já disse no início, mas ele é difícil de vivenciar. É fácil a gente falar, eu te perdoo. Muito fácil. Mas é difícil realmente perdoar de fato. Uma pessoa que te ofende, que te dá um tapa na cara, aquilo fica para sempre na sua memória. Vai ficar para sempre gravado na sua memória. E todas as vezes que você olhar para essa pessoa, a imagem vai vir. Mas, no entanto, Jesus está dizendo que a gente deve colocar em prática o perdão. Então, perdoar coloquei aqui algumas coisinhas como que a gente pode colocar. Mas primeiro a gente tem que falar um pouco sobre o que é perdão, né? No Antigo Testamento, o perdonare era sempre feito por Deus, e Davi é o maior exemplo deles. Então, essa palavra perdonare, ela deriva de muitas outras. Perdão, excuse-me, uma série de outras palavras que significam perdão. Mas a prática, Deus demonstra isso na vida de Davi. Se você olhar no 2 Samuel, capítulo 11, todo o capítulo 11, não vamos nem ler porque não é o objetivo nosso hoje. Certo? Davi comete, primeiro, adultério, depois ele manda o marido de Betseba para a infantaria na frente da batalha para que ele fosse morto pelas flechadas do inimigo. E ele foi morto por causa disso. Foi uma ordem dele explícita, o comandante do exército. Então ele comete assassinato. No capítulo 12, Deus manda o profeta Natã, você pode ler em 2 Samuel,
Natan para confrontar Davi. E o profeta Natan chega e conta uma história. Olha, existia um pastor que só tinha uma ovelhinha. E chega o rico e toma essa ovelhinha dele e mata. E aí Davi fala, esse deve morrer. E Natan fala para ele, é você. Você, essa pessoa que cometeu isso. Então Davi cai em si e fala, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Natan fala para ele, olha, também você não morrerá. Mas se você continuar lendo a história, a criança vai morrer, a casa dele vai ser dividida, ele vai perder um filho que ele amava tanto, Absalão. Então, as consequências continuarão. Então, no Velho Testamento, Deus sempre providencia o perdão. Num negócio, por exemplo, mal feito, aí a pessoa fala, vai até o sacerdote, oferece um carneiro, um boi, e isso será perdoado. Já no Novo Testamento, a coisa se torna um padrão muito mais alto. Certo? Por quê? Jesus vai colocar quase em todo o seu ensinamento um condicionante. Se. Logo no início do ministério de Jesus, ele fala assim, se vos perseguirem por minha causa, grande é o vosso galardão nos céus. Se vos amares uns aos outros, como eu vos ameis, todos saberão que vós sois meus. Se perdoares uns aos outros, também Deus perdoará os seus pecados. Na famosa oração do Pai Nosso, ele fala, assim como nós perdoamos os nossos pecados, também Deus vos perdoará. Então, o padrão de Jesus é muito mais alto do que no Velho Testamento, que bastava levar um substituto, bastava levar um cordeirinho, uma pomba, uma rola e oferecer por aquele pecado. Mas no ensino de Jesus é igual. O que você fizer, ou o que você quiser que façam a você, você deve fazer o mesmo. Então, esse texto que nós estamos lendo, de Mateus 18, 21, ele é parte de um contexto de ensinos de Jesus. Logo depois disso vai vir aquela famosa, o homem que devia 1 trilhão o rei. Ele foi perdoado, mas ele tinha um servo que devia 100 denários para ele, 100 dias de dia trabalhado, e ele não perdoou. Então o que vai acontecer? Ele vai ser jogado na cadeia até pagar uma dívida impagável. Então, por isso que esse texto é muito interessante e é muito rico em lições que nós podemos aprender. O perdão é extinguir a culpa, a raiva, o rancor, a inveja, a mágoa. São coisas que estão dentro de nós, que elas se enraizam dentro de nós. Esse perdão que nós devemos fazer, nós devemos extinguir. O perdão alivia o coração, ser humilde, admitir, aceitar, entender. E aí é o tete a tete, é se colocar no lugar de quem nos agrediu, quem nos magoou. Quem vai ser curado, no caso, não é a pessoa que fez, mas é você. Porque você vai estar se aliviando, você vai limpar o seu coração. O seu coração vai ficar maravilhoso, tranquilo.
aí é possível ser curado. Perdão também é estender a mão, abraçar, chorar, sorrir. Sabe, é muito difícil quando alguém te agride, você chegar e falar, irmão, e se abraçar, estender a mão de novo, colocar a mesa para comer de novo, é colocar a mesa para que a gente possa sentir o prazer de estar junto novamente. O perdão traz cura, paz e libertação. Então, se você quer realmente ser curado, quer realmente ser limpo de coração, tem que colocar essa prática que Jesus ensinou. Se vos perdoardes uns aos outros, o Pai também vos perdoará. O nível é muito alto, é difícil, eu reconheço. Eu tenho dificuldade de me relacionar novamente com pessoas que me prejudicam, pessoas que me diminuem, me humilham. É muito difícil. Mas esse é o ensino de Jesus. Por isso que a conta não vai fechar nunca. Quantas vezes eu devo perdoar? Sem limites. Sem contas. Por isso que Jesus está falando para o Pedro. Esse não é uma questão de matemática. É uma questão de atitude. Assim como o Pai perdoa todos os nossos pecados, nós devemos também perdoar uns aos outros. Assim nós seremos curados. Caso contrário, continuamos doentes e a igreja continua doente. Porque se tiver um magoado com o outro, a igreja toda está contaminada e precisa resolver essas questões. Mas por que é tão difícil perdoar? E aí eu falo para mim mesmo. Em primeiro lugar, é por causa da dureza do nosso coração. É por causa da nossa cultura. É por causa da nosso tipo de treinamento na vida. E isso se torna difícil para a gente perdoar. Devido à humilhação sofrida. Depende muito. A humilhação geralmente é difícil, porque ela não é uma coisa só. Ela é um tipo de bullying, ela é um tipo de escárnio que vai crescendo até o ponto que a gente se sente diminuído. E também porque a pessoa insiste no erro. Tem irmão que tem facilidade para pedir perdão, mas de fato não muda. E isso para mim é muito difícil, perdoar. Eu não sei como que é para você, mas eu tenho desenvolvido, e eu sempre falo para a Marta, a gente não pode deixar se contaminar por esses sentimentos. Porque uma vez que a gente se contamina, a gente sempre vai estar tendo que pedir perdão também. Certo? Então, o que nós podemos tirar dessa passagem de Pedro? Se a gente quer ser curado, perdoe. Não importa o que você ou eu ache. Jesus falou, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Sem limite. O amor de Jesus é sem limite por você e por mim. E assim também deve ser o nosso amor pelo nosso irmão. Por quê? Qual que é o maior mandamento? Ame o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma. Assim como também deve amar o seu próximo como a ti mesmo. São ensinos fáceis de falar, mas muito difíceis de cumprir, mas devemos cumprir.
Jesus perdoa, então perdoe também. Durante esse mês, outros irmãos vão trazer mensagens dando caminhos, apontando meios de como a gente deve colocar em prática. Jesus te ama e pode te curar, até das mágoas e rancores. Como eu já disse, mágoas e rancores, elas enraizam no nosso coração. E uma vez enraizado, é uma luta para poder tirar ela. Mas Jesus pode fazer isso por você, pode fazer isso por mim, certo? Então, uma igreja que cura, que é curada, é uma igreja que perdoa uns aos outros, certo? Então, como é que uma congregação de 6.000 pessoas consegue ser unida? A gente estudou isso lá em Atos capítulo 2, do 42 ao 46 hoje. Uma igreja unida, maravilhosa, todo mundo fazendo o que Jesus quer. Então, meus irmãos, para perdoar passa pela conversão verdadeira. O primeiro passo é você passar pelas águas do batismo. O segundo passo é você sofrer uma transformação interior, que é feita pelo Espírito Santo. E o terceiro passo é caminharmos juntos. Jesus está ali, de braços abertos, esperando a cada um de nós. Amém?